Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi, gente! Hoje a gente vai terminar a série Detalhes na História da Arte e na Moda. E a gente vai começar hoje falando sobre século XIX. A gente já começou a falar de século XIX no terceiro episódio. Se você não assistiu os outros episódios, assiste, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação e segue a gente no Instagram, @TarsilaGrita. E aí a gente começa com esse quadro emblemático do Ingres, Jean Auguste Dominique Ingres, um neoclássico de carteirinha, fã de Rafael Sanzio, renascentista, e que traz essa grande odalisca. Ela realmente é grande. O quadro, além de ser um quadro grande, ela tem um corpo enorme. E a gente já, claro, se a gente olhar o quadro, ele tem umas deformidades e tal, mas eu acredito que fosse proposital. O corpo dela ter, por exemplo, o bumbum dela, vocês olham onde está o bumbum dela, o cóccix dela está lá embaixo, vocês estão conseguindo ver? É verdade. Ela tem um tronco muito comprido, ela é muito... Olha o braço dela, gente. Quem tem um braço desse tamanho? E ela tem uma espécie de corcunda, uma coisa assim... Mas eu acredito que seja o estilo do Ingres. O Ingres, ele era muito perfeccionista. E se vocês olharem na história da arte, por exemplo, Botticelli, ele fazia aquele corpo da Vênus, ele é deformado. Ela tem um pescoço enorme, os braços gigantes. Mas é lindo, Não deixa de ser sublime. Muitas vezes a gente nem percebe. Nem percebe. Então, porque o quadro inteiro é harmonioso, como no caso aqui do Ingres. E aí acabou se tornando quase como a marca dele. Essa coisa de fazer essa coisa atrás aqui. Não era que o modelo tinha isso. É que quase virou uma marca do Ingres deformar os bem corpos. perto do pescoço. Isso. Tem um retrato que ele fez da morte do Da Vinci, que ele faz o Da Vinci. O Da Vinci parece que tem um bote assim no pescoço, sabe? Ele tá com a cabeça caída pra trás. Mas aí eu li que era estilo angresco, Então, a deformidade, como o Roberto Long fala do Botticelli, é uma bela deformidade. E aí ele inventa um estilo próprio. Sim. Por quê? O problema do acadêmico é que você faz um padrão e aí você repete aquilo e fica todo mundo igual. Quando você cria uma coisa assim ousada, e tal, você fica marcante aí na história da arte. E o tema da odalisca é um tema que vem do romantismo, porque a gente tem que pensar que o romantismo é um movimento que é contrário ao neoclássico, mas que os neoclássicos também aderiram, o orientalismo, porque virou moda na época. Essa coisa do Oriente, muito depois da década de 50, 1850, é que a gente vai ter o japonismo, um outro tipo de orientalismo. Mas nessa época, a parte do Oriente Médio, essa coisa do Marrocos, é que entrou em voga aí. Então vocês vejam, ela é uma odalisca, ela tem um turbante, então o turbante faz uma referência à moda oriental, árabe, principalmente Marrocos. Muitos desses artistas ou viajantes iam para o Marrocos e aí o Ingres, ele não foi, mas ele se baseou em relatos, em cartas, Então o Delacroix foi, o Delacroix era inimigo dele, mortal, mas o Delacroix realmente foi, O Ingres não. Mas vejam só, ela é uma odalisca, só que totalmente nua. Não, isso aí sem dúvida é o harém, e tal. Mas ela é uma mulher europeia. Ela não é oriental. Não é uma árabe, uma mulher. Não. Ela com certeza ela é loira. Ela realmente não tem nenhum traço que indique que ela é fisicamente uma mulher oriental. A única coisa que revela isso são os detalhes. Por exemplo, o turbante, o leque que ela segura na mão, Uma espécie de um narguilé, uma coisa assim que ela usa pra fumar, Como vocês podem ver, tem um cachimbo encostado ali. Esse detalhe é lindo, Porque a gente vê aqui o ano que foi pintado, 1814, Olha os detalhes, gente. E o pezinho dela lânguido, jogado ali, um paninho. O que é interessante, Esse quadro, inclusive, ele vai ser usado depois para questionar justamente a ideia da nudez, feminina. Por que a mulher ela tem que estar nua para aparecer, no quadro?
E as Guerrilla Girls vão ter, né, vou fazer uma releitura desse quadro com a cabeça de gorila. Com certeza muita gente já viu. E é justamente isso. Porque as mulheres têm que estar nuas para estar no museu, né? E elas fazem uma estatística. Sei lá, 60 no MASP, por exemplo, 60% das mulheres estão nuas nas pinturas. Imagina, isso é muita coisa. Nossa. E somente 6% são mulheres artistas. Imagina, é muito pouco dentro do museu, né? Muito. Enfim. Voltando então aos detalhes, né? E aí a gente pode ver que, na verdade, o turbante que ela tá usando nem é um turbante tão Oriental. assim. Mas isso aí é um problema de dado, né? De pesquisa do próprio André. Ou ele não estava afim, ele estava afim de fazer uma adaptação mesmo. Só mesmo Da imaginação. Na verdade, o nome, né, do quadro já é odalisca. Ele poderia fazer o que quisesse, né? De eu colocar ela sem nada na cabeça que Já remeteria uma odalisca. Exatamente. Eu acho que até a própria ideia da mulher nua, deitada na cama, talvez trouxesse essa ideia. Olha que lindo detalhe, né? Incrível. Eu não sabia que isso era um leque. Eu sempre quis saber o que era isso. É um lequezinho, né? De pena de pavão. Bom, a Sissi, Imperatriz Sissi, famosa Sissi. Esse já é um quadro da segunda metade do século XIX. A gente vê que é uma roupa bem século XIX mesmo, né? Bem armada, assim, ela tá de crinolina. Mas o ombro bem à mostra, que chama atenção bem as costas dela, né? Que estão bem aparentes. E esse penteado lindo. Tem um quadro dela, da Sissi, que ela tá de cabelo solto, de costas. O cabelo dela aí é quase até, assim, o joelho, assim, na altura do joelho, assim, de tão grande que era. E aí o penteado dela é incrível porque ele não é totalmente amarrado, né? Preso. Não. Ele tá quase que solto. Ele tá preso com essas presilhas de estrela, linda. Devem ser diamantes. Provavelmente. Né? Você olha e fala, nossa, o cabelo tá solto, mas não tá solto, né? Tem um trabalho lindo, né? O cabelo tá natural, assim. E a cor do cabelo, né? Também a cor da pelinha, né? A pele é incrível, né? É porque, assim, é um virtuosismo mesmo, né? A arte chegou a um ponto que você não vê nem a pincelada, assim, um gesto você vê mais, né? E aí que vai vir o impressionismo com tudo, né? Vamos ver o gesto, pincelada solta. E é aquilo que a gente falou no podcast 3, né? Ou 2, não faço ideia. Porque é tanta coisa que a gente fala. Que a gente mostrou aquela holandesa, Judith Lefter, que é do século 17, mas ela fazia aquela pincelada super solta. Mesmo assim, você tinha o detalhe, você tinha a renda, né? Então isso não impede também. Mas assim, cada vez mais parecer como se fosse uma foto, né? Que vai acontecer o quê? A gente, em 1865, a gente começa a ver a fotografia aí surgindo como um grande inimigo da pintura. Fazendo uma grande concorrência. Depois é que a fotografia vai começar a servir tanto para virar arte, né? Quanto para ajudar como uma ferramenta para você pintar. É muito mais fácil você tirar a foto de uma pessoa e usar a foto para fazer uma pintura. Mas até então, né, a pintura começou a ser quase uma concorrente ali da fotografia. Quase não, foi, né? As duas se concorriam, então cada vez mais a pintura devia ser próxima ao real. E por outro lado, como a gente vê no impressionismo, por que a gente vai ficar pintando igual porque você já tem a fotografia, né? Também tinha esse outro lado, essa outra moeda. Ai, gente, isso também é lindo. Esse, acho que é incrível, que dá até pra ver meio que a barra, né? A bainha do vestido dela. E a pontinha do sapato. Esse detalhe chamou a atenção por causa do chão também, né? Também parqueia. Que é lindo, né? Brilhante, tem um verniz, né? E esse banquinho, esse puffzinho pra botar o pé. Super delicado. De cetim, parece, né? Com certeza. Esse artista, Charles Frederic Sulacroix, ele tem umas pinturas super lindas com esses vestidos meio seda, que são super brilhantes. Você vê que esse quadro, provavelmente, ele é do começo do século XIX, porque você vê que tem aquela cintura marcada embaixo do peito, né? Os vestidos não são armados, mas bem sofisticados, né? Sim. Pelo material. Mas o ambiente, gente, muito realista. Muito. Nossa, olha só. O contraste do piso com o tecido, né? E ainda tem um pelinho, né, na barra, né? Tecido, né, que aí dá pra ver, né, o cetim, a seda e o veludo, né, na capa. Gente, dá pra sentir o tecido. Dá.
Isso realmente é pra tirar o chapéu, assim. O cara tem uma noção pra fazer um tecido assim, você sentir a textura. E o caimento dele, né? Tá muito incrível. E tá fazer isso com cor, olha. Ele trabalhou com cor, basicamente. Você vê que é branco, né? Ele faz umas nuances um pouco mais escuras desse amarelo. E ali também no vermelho. Incrível. É dourado, né? Tá lindo. As dobras estão perfeitas. O pezinho da mesa ali, olha que incrível. O pezinho da mesa. E esse detalhe, gente, da toalha de mesa. Da renda da toalha da mesa. Do conjunto de chá. Olha a cadeira do lado direito. Aquela mesma cadeira que a gente viu, né? Tinha a mesinha ali fazendo conjunto, cara. E a cadeira com esse negocinho pendurado, gente. É um detalhamento. Eu acho que esse negocinho pendurado do leque dela, não? Pode ser, de alguma coisa que ela tá segurando. Da própria roupa, talvez, né? O manto. Ela tá com o manto vermelho, né? E aí atrás, aquela mesa, o vestido azul, com a manga de... tipo um filozinho, né? Um negócio maravilhoso. Que passa essa transparência, né? E a fita do vestido da mocinha de rosa também. Tá lindo a fita transparente, né? Gente. Brilho, né? Um brilho. Não, ele consegue fazer um brilho, uma transparência, né? Incrível. É quase uma foto. Em alta definição, Tirar só o detalhe aqui da mão dela. Já é uma foto. Você vê que é a unha pintada. Vocês estão vendo que tem parece um... É, um brilhozinho. Um brilhozinho. Meio cintilante. Totalmente diferente. Já é no estilo impressionista. A Mary Cassatt, ela foi uma artista impressionista, só que ela era norte-americana. Mas ela vai conhecer o Degas quando ela mora em Paris. E vocês veem que se aproxima muito daquela estética impressionista mesmo, o trabalho dela, de pincelada solta, pintura de momento, de coisas banais. Não é ninguém importante, ninguém rico. E aí ela vai tirar, como se ela faz um registro da sua irmã fazendo crochê, né? Uma atividade que é muito atribuída à mulher. Até hoje, né? Uma atividade associada à mulher. Porque nessa época, principalmente, a mulher ficava em casa e aí ela tinha que fazer essas coisas para se ocupar, né? Ser uma mulher prendada. Tem que ocupar a cabeça de alguma forma, né? E aí é muito legal que, assim, esse podia já ser o contrário, né? A foto, a imagem grande, né? Toda, né? Do detalhe pequeno, porque... Quando a gente olha mesmo, né? A imagem toda, cara, a gente vê perfeitamente tudo, né? Tem essa ideia. E aí quando a gente olha de perto... É um borrão. Assim, um borrão. Um borrão. Mas mesmo assim ainda dá pra ver o detalhe da costura da luva. Sim, dá pra ver as dobras. Né? Dá pra ver aqui a roupa dela, a estampa que tem aqui, ó, né? Nas laterais. O laço do chapéuzinho caindo. Dá pra ver a manga trabalhada, né? Então, quer dizer, gente... pincelada solta, cor, enfim, não quer dizer que você não tenha detalhes, né? Só que os detalhes, eles são menos importantes, talvez, né? O que importa, na verdade, é você ver o quadro todo. O total, né? Você enxergar o quadro de modo integral. E a Mary Cassatt é maravilhosa. Vocês depois procurem. A gente deve fazer um podcast só sobre ela, né? Porque a gente adora as mulheres artistas. E assim, é também cenário, tudo. Olha só o fundo desse detalhe, que são as flores, que você não dá nem pra identificar. É uma miscelânea de cor ali. Não tem definição. É um quadro para ser visto de longe. Qualquer quadro impressionista, apesar de serem pequenos, né? Essa é a contradição, né? São quadros pequenos, pintados ao ar livre, então necessariamente você acabava tendo telas menores, então para não ter que carregar um trambolho enorme, não faz o menor sentido. Mas aí você fazer telinhas pequenas, imagina, é uma contradição, né? Até porque você pintar desse jeito, você não faz esboço. Você pintar um quadro grande sem esboço deve ser uma coisa muito difícil. Porque como é que você vai calcular ali a proporção, né? Corpo, enfim, se você não tem um desenho prévio ali, né? É difícil. Mas ela mandou muito bem, Mary Cassatt. Um outro dela aqui que também é maravilhoso, que são essas louças, né? E é a mesma ideia. Você olha de longe... Nossa, você vê perfeitamente o desenho da louça, né? Você vê que é uma louça dessas holandesas, né? Isso. Com esse trabalho, você vê de perto. Borrões, né? Manchas, enfim. Mas é isso, gente. Não tem como você... Mas mesmo assim é lindo, olha o detalhe do chale dela, né? Tem uma certa transparência. Porque é uma pintura mais preocupada com a cor,
do que necessariamente com desenho. Uhum. Então, é uma explosão de tinta ali, né? E é isso que a Natália falou, é justamente o inverso, né? O detalhe parece que tá na pintura inteira. E não no detalhe em si. Detalhe em si. Então, a gente vê pincelada, a gente vê gesto, a gente vê borrão, mas a gente consegue entender quando olha de longe. Lindo esse trabalho da Mary, né? Lindo mesmo, eu não conhecia. Maravilhoso. Então é isso, gente. Terminamos aqui a série de detalhes. A gente falou muito de detalhes em todos os episódios da série. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, então não se esquece de ver o nosso Instagram, Tarsila Grita, e nem seguir a gente aqui para receber as notificações. E no Facebook também, em todas as redes sociais. Obrigada e até o próximo. Tchau, gente.